É sempre suficiente. Então agora a pergunta 781 da página 126 do Catecismo de São Pio X. É sempre suficiente a penitência dada pelo confessor para pagar a pena que ainda resta por causa do pecado? A penitência que dá o confessor não é, de ordinário, o suficiente para pagar a pena devida pelos pecados. Por isso deve-se fazer a diligência por suprimi-los com outras penitências voluntárias. Quais são as obras de penitência? As obras de penitência podem reduzir-se a 3 espécies: a oração, o jejum e a esmola. O que se entende por oração? Por oração se entendem todas as espécies de exercícios de piedade. E se entende por jejum? Por jejum se entende todas as espécies de mortificação. E se entende por esmola? Por esmola se entende toda e qualquer obra de misericórdia espiritual e corporal. Aqui está resumidas as obras que nós somos obrigados a fazer. Nós somos obrigados a fazer aí, exercícios de piedade, a oração, exercícios de piedade, o jejum, as mortificações, a esmola e as obras de espiritualidade, ou melhor, as obras de misericórdia espiritual e corporal. Eu quero sempre alertar você a questão da mortificação. Existe aí, os filmes exploram muito a questão da mortificação física. Então, a gente já viu, quem aí já procurou filmes católicos, entre aspas, teoricamente católicos, para assistir, já viu aí várias pessoas, vários santos, ou às vezes até monges não são santos, mas estavam aí lutando contra o pecado e tal, se chicoteando até sair sangue, Nós temos as histórias aqui de um aqui, outro ali, alguns santos que também praticaram esse tipo de atitude. Só que nós estamos no século XXI e hoje as coisas são muito deturpadas. Elas foram assim absolutamente deturpadas. Você tem aí um culto ao masoquismo, ao sadismo e tudo mais. Então é preciso ter cuidado para que a gente não acabe desagradando ao Senhor, achando que vai fazer A e termina fazendo B. Eu sempre vou dizer a mesma coisa. As mortificações morais são muito mais difíceis do que as mortificações corporais. Porque a pessoa pode usar silício, pode se chicotear e continuar sendo soberba. Então, mortificar a soberba, mortificar o orgulho próprio, mortificar essas coisas, esses defeitos que nós temos de comportamento que geram tantos e tantos pecados, isso daí é bem mais difícil. Vencer os pecados que são assim, corriqueiros, aqueles que a gente vive caindo neles, também não deixa de ser mortificação. Então, não estou tirando o valor, por exemplo, de um jejum, desde que feito de acordo com o que a igreja ensina, claro, sem exagerar, de acordo com a sua saúde. Não estou tirando o valor do que a igreja ensina, ao contrário, mas estou dizendo só que nós vivemos numa época em que tudo isso foi muito romantizado. Tudo isso foi assim, perdendo muito valor. Um santo, quando a gente lê que ele pratica a mortificação física, ele tem todo um conhecimento do que isso significa, do gesto que ele está fazendo, e exatamente assim, em comunhão com o Senhor, tem toda a parte de espiritualidade. Muita gente hoje em dia é assim, até tenta algumas coisas assim, mas é vazio. Então não adianta, Assim como na época lá dos judeus, o sujeito gastar todo o dinheiro dele, comprar um bezerro, levar lá para oferecer em holocausto, em sacrifício a Deus, mas continuar sendo a mesma coisa, a mesma pessoa, só gastou dinheiro inutilmente. Também não adianta, se a gente não realmente domar o nosso espírito, se não domarmos o nosso coração, se nós não procurarmos a conversão verdadeira, é aquilo que o Senhor fala: não quero que rasgue as roupas, eu quero que rasgue os corações. No sentido não de você rasgar fisicamente, é claro, mas no sentido de rasgar os corações, justamente abrindo o coração para Deus, tirando o pecado daí e modificando a nossa vida de acordo com o que o Senhor espera. O Senhor espera de nós muito, e nós não podemos continuar vivendo então da forma como era, com toda uma bagagem cultural infeliz que nós temos aí de séculos, O comunismo começou no século XIX, gente. Então nós temos uma bagagem cultural infeliz para lutar contra ela, para questionar e lutar contra ela. Muita gente fala assim: eu sou assim. Então eu questiono, porque é o seguinte: Deus fez cada um de nós. E Deus não fez os nossos defeitos, nossas virtudes, os nossos dons, esses vêm de Deus, claro, mas o restante não é de Deus. Então, quando a pessoa normalmente fala eu sou assim, justificando seus erros, esse eu sou assim, não, você não é assim, isso o demônio fez em você.
Não é nada a ver, porque aí você está dizendo que Deus te fez assim, e isso é blasfêmia contra Deus. Deus, quando chegou no último dia, ele viu que tudo era bom. Essas outras coisas que não são boas não são de Deus, são do próprio demônio, do maligno. Então a gente tem que se observar muito essas coisas, não sair por aí, né, fazendo mortificação e tal. Primeiro tem que entender a espiritualidade de um ato desses. Segundo, tem que ver questão de saúde. Terceiro, tem que ver que a mortificação maior que se pode fazer, na verdade, é a mortificação do coração, do espírito, do gênio, não é a mortificação corporal, física. O sujeito pode se chicotear à vontade e ir para o inferno do mesmo jeito, porque isso não colaborou nem uma vírgula para que ele, então, se convertesse. Então, pessoalmente, acho que dói muito mais a mortificação moral do que a mortificação física. Ainda mais quando ela é infrutífera. O sujeito se machuca aí, mas nem entende a espiritualidade do ato que ele está fazendo, então não contribui em nada para a conversão dele ou dela. Tem gente aí que compra silício. Quanta gente aí, né, nesses sites aí de igreja em latim, quanta gente não compra silício? Pode até usar, né, se não for só para mostrar para os colegas que põe, né, põe um pouquinho, tira uma selfie, aquela coisa toda, pode até usar, mas se ela não tiver assim a exata noção do que ele está fazendo, do que a pessoa está fazendo como penitência, então aí só está se machucando inutilmente. Então, temos que ter isso em mente, ver aonde que está pegando a questão para resolver onde está pegando, não sair por aí com as coisas de filme, com aquela fantasia de filme que infelizmente exploraram muito. Aí, como eles esvaziaram a questão aí justamente espiritual, é que eles querem mostrar que a católica é um bando de louco que fica se mortificando aí, pegando chicote, se chicoteando até sair sangue. Então, com isso, eles não dão a parte espiritual. Com isso, nós vivemos num tempo em que tão pouco conhecemos de Deus e da igreja, deveríamos conhecer mais, cada vez estamos conhecendo mais, mas deveríamos conhecer mais. E aí, como é que a gente, então, num tempo desse, tem umas atitudes extremas assim? Então, só estou falando para ter tranquilidade, ter cuidado, para não ter exagero, porque é assim, como eu disse, é relativamente mais fácil, não é fácil se chicotear até sair sangue, é claro que não, mas é relativamente mais fácil isso do que mortificar o próprio coração, mortificar do gênio, mortificar as más tendências que o demônio semeou aí. Vamos ter cuidado com isso então, para que a gente não exagere, tá certo? Então depois vão dizer que o professor Emílio mandou, eu não estou mandando nada, estou só falando para você que assim, a mortificação que eu recomendo é a mortificação sua, pessoal, do seu gênio, do seu coração, da sua alma, desses defeitos que você adquiriu ao longo do tempo que o diabo semeou em cima de você. Você se conhecer mais e eliminar aquilo que Deus não te deu. O que não foi Deus que te deu, você olha e fala, bom, se não é de Deus, de quem que é? Do demônio, claro, não tem meio termo. Certo? É esse o caminho que eu estou falando. Senão daqui a pouco começa a comprar silício e se machucar e depois a culpa é minha. Tem que ter muito cuidado com isso aí, para que a gente simplesmente não só ofenda o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, gratuitamente, sem fruto nenhum, uma coisa estéril, né? Muito bom. Qual é a penitência mais meritória? A que dá o confessor ou a que nós fazemos por nossa escolha? A penitência que nos dá o confessor é a mais meritória, porque sendo parte do sacramento, recebe maior virtude dos merecimentos da paixão de Jesus. É por isso que eu estou falando. Esse aqui é um livro do começo do século passado, final do século XIX para século XX, né? Hoje em dia, tudo isso daqui tem que ser entendido sob a ótica do que nós estamos vivendo, certo? Porque hoje em dia um monte de gente não dá nem a fórmula da absolvição, né? Quanto mais, então, dar penitência. Aí que piorou a situação. Eu, assim, olha, raramente, nos últimos, posso até falar, nos últimos 20 anos, que raramente eu recebi penitência. Recebi, assim, penitência do tipo, vai rezar uma Ave Maria, um Pai Nosso, ou então vá rezar o Miserere, tem a Bíblia lá, você pega lá a Bíblia lá e reza o Miserere. Pronto. Só. Então, quer dizer, a gente sabe que as coisas são mais sérias e mais graves do que isso, daí eu mesmo completava a penitência, né? Sem contar as inúmeras vezes que eu não recebi penitência coisíssima nenhuma, nem a fórmula da absolvição, nem muito menos penitência. Você já sabe que Jesus pagou pelos seus pecados, conversa mole, recorre, pé de pato, blá blá blá, né? Para tirar da gente aquela coisa que você tem de ir confessar, né? Aquela iniciativa que a gente tem de obedecer e ir confessar. Então, na igreja doméstica, como nós temos a confissão espiritual,
é um momento que você não tem assim uma pessoa física para te dizer, olha, você vai fazer X coisa. Por isso nós pedimos ao Espírito Santo que nos ilumine, nosso anjo da guarda nos ajude para a gente entender qual penitência nós temos que fazer. Sempre, toda vez quem já fez a confissão espiritual com a gente sabe que é assim. Lembra que essa semana já tivemos já a confissão espiritual, né? Muito bom. Continuando. Vão logo para o céu os que morrem depois de ter recebido a absolvição, mas antes de terem satisfeito plenamente a justiça de Deus? Não. Eles não vão direto para o céu, vão para o purgatório, para ali satisfazer a justiça de Deus e se purificar inteiramente. Por isso que é importante a gente estar sempre aí procurando purificar os nossos pecados, ou melhor, se purificar dos nossos pecados é importantíssimo, porque você comete o pecado. Esse pecado, então, é ofensa contra Deus. Você faz a confissão, pede perdão e é perdoado, mas sobram aí as consequências, que é o que te leva para o purgatório. Aí, então, é preciso fazer penitência justamente por todas as consequências. E também é preciso que a gente vá atrás das indulgências, para que a gente consiga, então, apagar ao máximo que nós pudermos essas consequências, para ficarmos aí menos no purgatório do que nós, na verdade, mereceríamos. Nós já estamos aí purgando os nossos pecados aqui no mundo. Preciso ter muito cuidado com isso, né? Porque senão, até queria dizer para vocês, em termos de almas do purgatório, uma coisa importante e interessante que é o seguinte. A igreja ensina que você, por exemplo, eu vou lá na Semana das Almas do Purgatório, de 1º a 8 de novembro, é Semana das Almas, você vai até o cemitério, reza pelas almas, reza nas intenções do Papa Bento XVI e recebe indulgência plenária aplicável às almas. Bom, então tá bom, eu vou 8 dias lá, 8 parentes que eu tirei do purgatório. Não é assim. A igreja não ensina que o Senhor pode aceitar ou não. Não é garantido, não é bater o martelo, não é fez, está batido o martelo, está resolvido o problema. Não funciona assim. Por isso que aqueles que entendem um pouco mais de indulgência, ou entendiam, porque hoje em dia está cada vez mais difícil, a pessoa faz assim diversas ações. Morreu uma pessoa querida, um ente querido, a pessoa faz diversas ações, tentando o máximo de indulgências que ela consegue para essa alma, porque não é garantido que eu fui lá, rezei, pronto, minha esposa, meu marido, meu filho, minha filha, enfim, meu pai, minha mãe, etc., já estão fora do purgatório. Não é assim. Não é essa coisa assim, toma lá da cá. Então precisamos ir atrás das indulgências com o coração contrito, em estado de graça, de preferência, e assim, sempre cumprindo o que a Santa Igreja nos ensina e sabendo. O Senhor pode aceitar ou não. Mesma coisa a gente reza aqui no final a oração diante da cruz e pede indulgência. Ali a igreja nos dá indulgência plenária, mas isso não quer dizer que a gente vá receber. Não é uma coisa automática. Eu chego, rezo, estou indo embora já com indulgência. E tudo perdoado. Não é assim. Peraí, calma aí. Tem uns pré-requisitos, tem umas condições, umas limitações. Não é direto assim. Você está em estado de graça, você está realmente arrependido, você realmente está abominando o pecado, você realmente está tentando mudar de vida? Está entendendo? Então tem que ter muito cuidado com isso, porque não é fórmula mágica. As pessoas já começam a querer a religião fácil de seguir, religião fácil de fazer, quer aí a ressurreição, mas não quer a cruz. Então tenha muito cuidado com isso, para a gente aí não achar que, estamos rezando aqui todo dia o Pai Nosso para as almas do purgatório, mas estamos rezando devotamente? Ou estamos só aqui recitando as palavras e nem prestando atenção, não estamos? Tem tudo isso. Temos a intenção de pedir ao Senhor pelas almas do purgatório de verdade, ou estamos rezando por rezar, porque está no roteiro, a gente tem que rezar? Então é preciso ter cuidado com isso. Não é nada assim automático, fórmula mágica, apertou o botão não é. Tá certo? Tem que ter toda a devoção, tem que ter realmente intenção, tem que ter uma preparação. Aí você consegue muitas coisas com o Senhor e um esforço muito grande para não continuar no pecado. Certo? Muito bom. Podem as almas que estão no purgatório ser aliviadas por nós nas suas penas? Sim, as almas que estão no purgatório podem ser aliviadas com orações, com esmolas, com todas as demais obras boas e com as indulgências, mas sobretudo com o santo sacrifício da missa. Como estamos aí nesse momento sem missa válida, nós então temos a comunhão espiritual que a gente pode e deve oferecer para as almas do purgatório. Além da penitência, que mais deve fazer o penitente depois da confissão?
O penitente, depois da confissão, além de cumprir a penitência, se danificou injustamente o próximo nos bens ou na honra, ou se deu escândalo, deve o mais brevemente, na medida do possível, restituir-lhe os bens, reparar-lhe a honra e remediar o escândalo. Como se pode reparar o escândalo que se causou? Pode-se reparar o escândalo que se causou fazendo cessar a ocasião dele e edificando com palavras e com bom exemplo aquele que se tenham escandalizado. De que maneira devemos satisfazer o próximo quando o tivermos ofendido? Devemos satisfazer o próximo quando o tivermos ofendido, pedindo-lhe perdão ou dando-lhe alguma outra reparação conveniente. Que frutos produz em nós uma boa confissão? Uma boa confissão, primeiro, perdoa os pecados cometidos e nos dá a graça de Deus. Segundo, restitui-nos a paz e o sossego de consciência. Terceiro, reabre-nos as portas do paraíso e comuta a pena eterna do inferno em pena temporal. E quarto, nos preserva das recaídas e nos torna capazes de ganhar indulgências. Então, é a importância de fazermos uma boa confissão. Hoje em dia aí o Senhor nos dá a confissão espiritual, nos deixou a confissão espiritual, já prevendo, né? Quanta gente aí, por exemplo, até mesmo quando o Papa Bento XVI estava ainda lá no cargo, né, na parte administrativa, exercendo ali, né, suas funções há 10 anos atrás, quanta gente mesmo assim não tinha acesso a padre. Mora longe, o padre se recusa a confessar no que está na paróquia, né, padres ausentes, outros que realmente têm, por exemplo, na Amazônia é muito grande, né, o sujeito tem que ir de barco, então não é uma coisa que a pessoa vai conseguir confessar mesmo todo mês, às vezes nem uma vez por ano não é possível. E aí o que a pessoa faz? Morre no pecado? Não, ela faz a confissão espiritual, tem a confissão perfeita e é a confissão espiritual que o Senhor nos deixou, porque o objetivo do Senhor é realmente a salvação de todos os seus filhos. O problema é que muitos filhos não têm objetivo de salvação, né? Tem muitos filhos e filhas por aí que não miram na salvação. Será que nós estamos mirando na salvação? Será que todos os dias a gente levanta para ir andar mais 1, 2, 3 passos na estrada da salvação? Ou será que a gente levanta naquela, o que rolar rolou e vamos em frente do nosso dia a dia, não almejando a nossa salvação como deveríamos, né? Então tem tudo isso, a gente precisa pensar em tudo isso, para que a gente possa realmente merecer a salvação. É uma batalha. Basta você ver aqui as vidas dos santos, que a gente estuda todo dia praticamente, você vê que é uma batalha pela santidade, pela salvação, não é fácil. E a estrada da salvação é assim, na verdade é complexa, porque quanto mais você anda, quando você está lá no começo, você olha uma estradinha, morro acima, mas você fala, tá, morro acima, vai ser forçado aí, vai ser um esforço. Mas nós vamos lá, estamos dispostos, né? Só que quanto mais você anda e sobe o morro, naturalmente vai ficando mais difícil. Aí mesmo ontem, na Via Sacra das Almas do Purgatório, nós escutamos o Senhor falando isso para nós. Vai ficando mais complexo, vai ficando mais difícil. Portanto, você vai vendo mais pecados que você não sabia que eram pecados, que você estava fazendo. Você vai tendo mais dificuldade, mais tentação, vai ficando mais complicado. Vai ficando mais difícil, mais complexo, mais complicado. Então, precisamos perseverar. Usar aí o que a igreja nos ensina, a Sagrada Tradição, o Sagrado Magistério, e nós temos Sagradas Escrituras também da Bíblia do século XVIII, para que a gente possa caminhar em frente em direção ao Senhor. Tá bom? Mas tem que mirar sempre, todo dia, na salvação, senão não vai, gente. Não tiver esse objetivo de levantar até a hora de dormir da salvação, a gente só se perde no caminho, infelizmente.